São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos tentam juntos chegarem a um acordo sobre a redução dos salários de seus atletas durante as paralisações dos campeonatos. No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te explicar essa ação coletiva. Quero te falar sobre o novo treinador do Vasco. Ramon Menezes foi efetivado. Preciso te contar sobre dois jogadores importantes com currículo que estão à disposição e não vão ficar no Botafogo assim que as competições voltarem. E para finalizar, preciso te falar sobre um processo que o Santos está movendo contra Robson Bambu e também contra o Atlético Paranaense. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, espero que você esteja bem, em casa, saudável e cuidando de você e de seus familiares e de vizinhos também. Bom, bora começar a falar sobre o vídeo. Antes, primeiro, só 3 rápidos pedidos. Para você se inscrever no canal e acionar o sininho, é importante porque você passa a ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live, e tem rolado bastante live por aqui. Também queria pedir para você deixar um like nesse vídeo e, por último, para se inscrever, ou melhor, para me seguir lá no Instagram, no @JorgeNicola. Bom, quero começar o vídeo falando sobre o Vasco, que anunciou nessa segunda-feira Ramon Menezes como seu novo técnico. Ele era auxiliar técnico do Vasco desde janeiro do ano passado, quando o Valdir Bigode deixou o Vasco da Gama. O Ramon, que tem uma carreira muito bonita como jogador, tem bem pouca experiência na função de treinador. Ele esteve à frente de um time da terceira divisão do futebol goiano, depois defendeu o Anápolis em 2018 e o Guarani de Divinópolis em Minas Gerais. O time brigava contra o rebaixamento, não conseguiu escapar, mas ele até fez um bom trabalho. Desde então, atuava como auxiliar técnico do Vasco e foi a opção caseira mais barata e aquela dentro das possibilidades do Vasco da Gama. Além do Ramon Menezes, o Vasco também anunciou o Antônio Lopes como coordenador de futebol, o cara que vai tentar dar respaldo ao Ramon, que tem bem pouca experiência nessa nova função, embora tenha bastante nome no mundo do futebol como atleta, cara que jogou em vários clubes, foi de fato um grande jogador. A minha opinião sobre a contratação dos dois, ou sobre a efetivação do Ramon e a escolha pelo Antônio Lopes, não gostei. Entendo as dificuldades financeiras do Vasco, sei que o Vasco não pode sair contratando técnicos muito caros, mas haveria, na minha opinião, alternativas um pouco mais confiáveis. Até porque ninguém, nem o presidente do Vasco, tem a mínima ideia de como é que o Vasco vai se comportar nas mãos do Ramon Menezes. A gente não conhece se ele é um técnico mais ofensivo, mais defensivo, se ele gosta de ter a posse de bola. Então, essa imprevisibilidade eu acho preocupante para um time do Vasco que vinha jogando bem pouca bola, que não tem capacidade de investimento e entra no Campeonato Brasileiro correndo o risco de rebaixamento. Já sobre o Antônio Lopes, consigo dizer que é ainda mais preocupante a situação. Tudo porque os métodos do delegado não representam aquilo que a gente espera num clube de futebol. Eu, na condição de vascaíno, não gostaria de ter o Antônio Lopes como coordenador. Recentemente passou pelo Botafogo e todos os últimos trabalhos dele não foram bons trabalhos. Cara mais antigo, de uma outra escola, bem diferente da atual. E foi a segunda grande decisão tomada por Alexandre Campelo, presidente do Vasco nessa temporada, da qual eu discordo plenamente. Também não havia concordado com a contratação do Abel Braga. Espero que o Ramon Menezes tenha bem mais sorte e faça melhor ao Vasco do que o Abel conseguiu. Quero trazer uma informação importante e exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola. Joel Carli e Cícero estão à disposição do mercado no Botafogo. Dois jogadores de bastante currículo e moral dentro do Botafogo, especialmente o Carli, o segundo atleta que mais vestiu a camisa do Botafogo dentre os atletas do atual elenco. 33 anos de idade, só 5 partidas na atual temporada, e ele passou a ser menos aproveitado a partir da chegada do Paulo Autuori em 12 de fevereiro. Desde então ele disputou só um jogo como titular e ficou uma outra vez no banco de reservas. O contrato do Carli, na teoria, terminaria em dezembro desse ano, mas no ano passado ele alcançou uma meta de 60% das partidas no Campeonato Brasileiro e na Sul-Americana, e automaticamente o seu contrato foi prorrogado até dezembro de 2021, o que pode dificultar a saída dele do Botafogo. Já o Cícero, 35 anos de idade, tem 2 partidas como titular sob o comando do Paulo Autuori. Ele ainda entrou no finalzinho de uma partida e ficou mais 2 jogos no banco de reservas, contrato até dezembro. É importante contextualizar que essa informação me foi passada por uma pessoa importante dentro do departamento de futebol do Botafogo. A avaliação é de que são 2 jogadores veteranos que já não entregam mais no aspecto físico e têm salários muito altos. Então o Botafogo tentando enxugar sua folha e ter jogadores de mais movimentação.
O Gustavo Bochecha, que não tem nada a ver com a questão da idade do Cícero e do Joel Carli, também está à disposição do mercado, assim como o Leandrinho. O Bochecha é volante e o Leandrinho atacante de velocidade pelo lado do campo. E como é que o Botafogo imagina que pode negociar esses 4 jogadores? Basta que clubes interessados procurem o Botafogo, aceitem pagar 100% dos salários e o Botafogo vai tentar convencer os 4 a rescindirem seus vínculos para se mudarem para outros clubes. Quero falar agora sobre Robson Bambu, e quem assiste ao canal do Nicola com frequência vai lembrar que eu fui o primeiro a contar que ele estava vendido por um clube francês por 8 milhões de euros ou quase 46 milhões de reais. Esse clube, inclusive, é o Nice, da primeira divisão francesa. O negócio vai ser oficializado assim que o mercado europeu de verão, ou seja, na metade do ano, for aberto, mas entre as partes já está tudo acertado. No vídeo, na oportunidade, cheguei a contar que o Santos não levaria absolutamente nada, até porque o Bambu saiu de graça do Santos, ou seja, o Santos perdeu o direito de faturar em cima de um zagueiro que havia passado quase toda a carreira na Vila Belmiro. Conversei com o presidente José Carlos Pérez sobre essa questão, como é que o Santos via a perda de um jogador importante, jogador de seleção de base, e uma negociação de 8 milhões de euros para o exterior sem que o Peixe leve qualquer centavo. E o presidente José Carlos Pérez me deu uma informação importante. Ele garante que está processando o Robson Bambu e tem certeza de que o Atlético Paranaense será condenado a repassar parte desses 8 milhões de euros ao Santos. Vou ler para vocês a declaração que o José Carlos Pérez me deu. Abre aspas. Temos processo na CBF contra o jogador, porque nós tínhamos prioridade na renovação com o Robson Bambu, fecha aspas. A defesa do Santos nesse processo na CBF dá conta de que o Peixe tinha a oportunidade de dizer se aceitava ou não a saída do jogador. O contrato acabou em dezembro do ano retrasado e o Santos assegura que uma cláusula lhe permitia a renovação automática do contrato. O Robson Bambu ignorou essa cláusula na visão do José Carlos Pérez e acabou se acertando com o Atlético Paranaense de graça. Agora é uma questão de justiça, vai haver avaliação para saber se quem tinha razão era o José Carlos Pérez ou os representantes do Robson Bambu. De qualquer maneira, o Pérez ainda afirmou o seguinte, abre aspas, agora o Atlético Paranaense comprou a batida e vai pagar caro, fecha aspas. Essa afirmação que é forte, a gente só vai ter a certeza da veracidade dela ou não daqui a um tempo, para ver se o Santos vai sair de mãos abanando nessa negociação de 8 milhões de euros, ou quase 46 milhões de reais, ou vai reaver um pouco da grana que perdeu com a ida de um jogador super importante revelado na base do Santos agora para o futebol francês. Para fechar o vídeo, eu quero te atualizar sobre a situação dos clubes paulistas em relação à possibilidade de redução ou não de salários dos seus atletas. Nos últimos dias, certamente você já acompanhou as primeiras notícias relacionadas a esse assunto. Fortaleza foi o primeiro a anunciar acordo com seus atletas. Na noite de domingo, o Atlético Mineiro, de forma radical, avisou que vai cortar 25% dos salários de todos os jogadores enquanto a bola não voltar a rolar. E essa decisão foi tomada sem o aval dos atletas. Nessa segunda-feira, inclusive, o presidente Sérgio Sete Câmara chegou a afirmar que quem não estivesse satisfeito que o avisasse que ele demitiria o jogador ou, no caso, membro da comissão técnica. O Flamengo, horas mais tarde, anunciou que vai bancar de forma integral 100% dos salários dos jogadores do Flamengo nesse mês, enquanto os paulistas até agora não se posicionaram. E aí, um dirigente de um desses 4 grandes me assegurou que há uma série de conversas em conjunto entre os representantes de Santos, Palmeiras, São Paulo e Corinthians. A ideia é tentar chegar a um acordo coletivo, até para que não exista uma irritação por parte dos atletas ou para que não exista a compreensão de que um clube está agindo de forma diferente dos outros. Inclusive, nessa terça-feira vai haver mais uma reunião, uma videoconferência entre os membros dos 4 grandes de São Paulo, possivelmente com outros dirigentes de clubes brasileiros e com o pessoal da CBF, para ver se há algum avanço em relação à decisão da semana passada, quando tomou-se a decisão de dar férias aos atletas de 1º de abril a 21 de abril, com a perspectiva de, a partir da volta dos atletas, a retomada dos campeonatos estaduais para, na sequência, a realização do Campeonato Brasileiro. Enquanto esses times grandes de São Paulo pensam que seria necessário reduzir em relação aos salários para que eles não tenham dificuldades de paralisação. Isso vai depender muito do tempo em que a bola demorar a voltar a rolar. Se, por exemplo, for um mês, é possível que com 25% de redução nos salários eles consigam sobreviver sem grandes dificuldades. Se a paralisação durar, por exemplo, 3 meses, ouvi de um dirigente de um dos grandes de São Paulo que vai haver uma necessidade maior de redução em relação a 25% dos salários. Só os 25% não seriam suficientes e ele inclusive usou o exemplo do Barcelona,
Os jogadores do Barça abriram mão de 70% dos salários para que o clube não tenha dificuldades e para que os funcionários possam receber seus salários em dia, os funcionários com salários bem menores do que os atletas. Isso acontece não só no Barcelona, como em qualquer clube do mundo. Ainda também de acordo com esse dirigente, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, nesses últimos dias, têm tratado de negociar com seus patrocinadores, até porque vários patrocinadores já cogitaram a possibilidade de rescisão do contrato e esses clubes paulistas têm prometido algumas contrapartidas para que os contratos não sejam suspensos e para que eles continuem recebendo a grana nesse momento de dificuldade. Uma das alternativas seria prorrogar o tempo do contrato. Por exemplo, se ficarem 2 meses de paralisação, o clube dá mais 2 meses para o patrocinador sem cobrar lá na frente, mas pelo menos nesse momento o contrato não seria rompido. Outra alternativa seria promover ações durante essa pausa no campeonato ou nos campeonatos, e essas ações poderiam, por exemplo, acontecer nas redes sociais para tentar dar um conforto, para tentar dar uma retribuição aos parceiros comerciais nesse momento de dificuldade. De qualquer maneira, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos já sabem que vão perder em alguns pontos específicos, como por exemplo as placas de publicidade, aquelas que ficam no estádio. Como não há realização de jogos, os donos das placas de publicidade já avisaram que não vão pagar. E o prejuízo médio para cada um desses grandes clubes é de R$1 milhão por mês, sem a grana das placas de publicidade. Só para arrematar sobre esse assunto, queria te dizer que a ideia inicial no Corinthians era de pagar de forma integral os salários dos atletas no primeiro mês e discutir mês a mês a partir daí. O São Paulo e o Palmeiras não têm qualquer definição nesse exato momento. Há negociações em andamento com outros clubes, mas também com seus jogadores, e o presidente José Carlos Pérez parte mais pelo caminho de São Paulo e Palmeiras, embora, repito, a tendência, a ideia é que os 4 grandes tomem a mesma decisão, até para diminuir o ruído em relação aos atletas, para que na hora de serem comunicados de uma decisão, eles sejam comunicados dizendo que também os grandes rivais da capital, e no caso do Santos, todos tomaram a mesma decisão. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se que sempre aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Por falar em live, nessa terça-feira, por volta das 8 da noite, vou conversar com Guilherme Belintani, presidente do Bahia, um dos caras de melhor administração no futebol brasileiro. E para fechar, use espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida, crítica, seja lá o que for. Deixa também sugestão de pessoas que você gostaria de ver sendo entrevistadas na live do Nicola. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!